Dólares. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera do Clássico Grenal, que vai decidir aí a Taça Francisco Noveleto e quem será o adversário do Caxias na grande final do Gauchão. Mas assuntos extracampos também, né? O Everton está sendo vendido, negociado, a gente deu essa notícia ontem, essa informação ontem aqui no nosso Dois Toques, e provavelmente seja o jogo de despedida do Everton no Clássico de amanhã, se for para o jogo. E o Internacional não terá D'Alessandro, não seria titular, mas foi punido, né, naquele conflito lá, nas ofensas, no Clássico Grenal, primeiro, na volta ao futebol gaúcho, onde ele, com o presidente Luciano Oxman, foi punido aí por 2 jogos e também uma multa pecuniária. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta, interagindo, também compartilhando. Compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem. Para aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV, que completou recentemente 2 anos no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV e assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para a Simber, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. São 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com o Raul Rocha, que participou, disputou muitos grenais, foi aquele lateral que marcou 2 gols no Clássico Grenal. Não é para qualquer um, ó, lateral marcar 2 gols no Clássico Grenal, isso fica na história. Edu Pesce e Caco da Mota, o nosso time de hoje, o nosso Dois Toques. Falando em time, o Grenal parece que definido, as duas equipes aí definidas, sem nenhum mistério, ou seja, né, talvez a dúvida mais publicamente em relação ao Renato, se vem com 3 volantes ou não. Né, o Internacional também definido, não terá o seu lateral titular, mas é troca de um pelo outro. O D'Alessandro estaria fora do Clássico Grenal, né? Será, Cadu? Não, tá fora agora porque foi punido, né? Não, agora tá fora, mas será que estaria fora da largada? Mas pode ter uma brecha do efeito suspensivo, até bom saber né? isso, Raul. Até bom. Qual é o protocolo do... Pois é, até bom, Raul. Tu que lidou com tantos técnicos aí, esses momentos que envolvem o Clássico Grenal, daqui um pouco se passa que o time vai ser um. Aí, dentro do grupo tem esse mistériozinho? Ou não? Ou os jogadores sabem e é só pra fora? Não, vamos dizer assim que 90% sabe que são titulares incontestáveis, vão jogar. Mas o técnico tem aquela margem de surpresa, né, que faz parte, né? Em cima do que o outro adversário vai apresentar, ele também, daqui a pouco, pensa alguma movimentação tática diferente, né? E os grenais têm sempre apresentado, né, um ou outro jogador que pode fazer... Que mude alguma posição tática da equipe, mas a surpresa, e eu não sei se tu falaste aí que já estão escalados, se o Everton joga ou não, né, se já se despede fazendo um Grenal, né, eu acho que joga. Ou o Grêmio já eu acho que joga. Prioriza essa venda e resguarda, né? Mas essa é a questão, Raul, também. Tem que ou ter seja, um acordo, né? Às vezes o clube pede. Mas as negociações não foram totalmente definidas ainda. Por isso né? que eu acho que ele joga. Agora, também tem o lado do jogador. O Everton está sendo muito contestado. A gente tem até umas imagens do ilustre aí do Everton em relação a essa negociação, vamos botar no ar aí. Essa questão também ela é importante. Para o jogador, né? A gente tem discutido aí a questão do Everton aí, que ele está com a cabeça, né? Está com a cabeça nessa negociação. Ele sabe que esta aí seria a última oportunidade, talvez, dele. Dá para a gente botar na tela aí o ilustre do Everton aí? Pedir para a técnica botar na tela aí para nós. Ele não está conseguindo desempenhar aí o seu futebol,
muito em função também da volta, né? Tá aí, ó, a gente está vendo aí, ó, esse foi um dos gols que ele fez aí, né? Olha só, esse jogo com o Corinthians, né? E ele não tem feito gols em Grenais há 8 ou 10 jogos. O Internacional não vence há 8 e ele está nessa faixa, nessa estatística também. Mas a cabeça dele, ou seja, sabendo que é a última oportunidade, pela idade, não pelo futebol, que ele é considerado um dos principais jogadores, se não o principal jogador do futebol brasileiro. Mas se sabe que os europeus estão vindo buscar jogadores jovens aqui. E daqui um pouco ele vai passar por uma situação que nem o Luan. O Luan o cavalo passou encilhado e não voltou. Mas quem tem que raciocinar mais em cima disso é a própria direção. Não, mas a direção que não é a primeira vez, né? A direção que é negócio. O Grêmio teve N situações de jogadores que eram promessas para serem confirmadas, passa o clube, que é o ideal, né? Usar o garoto ao máximo, ganhar títulos e depois lá mais adiante fazer a venda. Só que tem tantos e quantos não confirmam. E aí o clube perde uma grana importante. O mais recente é o Luan, né? O mais recente é o Luan, né? Mas o que eu quero dizer, Raul, é essa questão, é a cabeça do jogador. Tu vai para uma decisão, para um clássico Grenal, e tu sabendo que tu está sendo negociado, tu corre risco de uma lesão. Mas tu vai botar o pé? Eu vai botar o pé? Eu não vou discutir o profissionalismo do Everton, que é indiscutível, mas é uma questão inerente até, tu vai acabar te preservando. E o próprio clube, né, Cadu? Inconsciente. Claro que é inconsciente. Não, é totalmente inconsciente. Vai pro jogo com tudo, mas no inconsciente mas tudo pode estar mais distensionado. E olha, e não sabemos nem qual é o acerto que o Everton viria a fazer com a equipe lá, mas vai chegar aí na faixa de mais de 1,5 milhão de reais. Né? 1,5 milhão de reais, vou falar em reais aqui para não extrapolar demais. Em tudo isso aí, é o que o torcedor do Grêmio pensa nesse momento. Então, o Everton, uma venda do Everton é bom para o jogador, é bom para o clube, mas é ruim para o time do Grêmio, é muito ruim para o time do Grêmio. Porque o Everton é o melhor jogador do Grêmio. O Grêmio está perdendo seu melhor jogador. Então é muito difícil, né? A gente ainda continua vendo imagens aí dos gols, das jogadas, e o que fica do jogador é essa imagem. Não é o reflexo do jogador nesse momento. E nesse jogo aí é muito difícil saber se ele vai jogar ou não. Agora, se tu tem o Everton à disposição, tem que botar. Porque a qualidade dele numa jogada individual, queira ou não, ele vai acabar conseguindo... Por isso que eu acho que as alternativas de modificação da equipe pelo Renato, elas vão passar por isso, né? Até porque depois quem vai ser o substituto, caso o Everton não venha jogar... E o PP o PP com contrato até 2024. Quer dizer, está com outro interesse até. O PP vai no mesmo caminho que foi o Everton pro Pedro Rocha. Pedro Rocha. Sim. É no mesmo caminho. Jogador de qualidade, jogador... Sim, preparou o terreno, vendeu. Mas essa questão, às vezes, é inconsciente mesmo, né? Tu sabendo que tu vai para uma decisão, sabendo que tu está negociado. Vai ser cobrado. Se tu não desempenhar, tu não tiver um bom aproveitamento, e ele não tem tido, também em função da pandemia, e certamente com a cabeça pensando aí numa negociação, a cobrança vai vir. Pô, ele saiu dessa maneira. Ok, se for bem, se acabar com o jogo, marcar, tá bem, vai sair por cima. E o risco de uma lesão, tu não pode deixar de escapar aí. Vamos botar, o Rodrigo Caetano estava negociado com o futebol europeu. Aí um amistoso. É verdade. Um amistoso, era o 15, né? Jogando contra o Internacional. Acabou a carreira do jogador. Deixou de ir para a Europa. Não, e o Grêmio precisa, né, desses recursos aí. Claro que a gente não quer isso aí, mas o futebol tu corre esse risco, né? O Grêmio tem que fazer aí à frente essa história da pandemia, veio atrapalhar um pouco aí. Sem dúvida, sem dúvida. Finanças do clube. Então já tinha a previsão, né? Dentro do que vinha sendo solicitado o Everton já em 2019. Né? Bom, surgiu essa situação aí atípica. Bom, aí mais ainda precisa mais do que nunca, de recurso para organizar, manter o Grêmio organizado. Né? Exatamente. Então, faz parte, porque tu só busca título com a equipe também, aliás, a equipe não é nem a equipe, o clube organizado economicamente. Se não tiver, o Grêmio afeta, conseguiu, né, o dia a dia. Com certeza, o Grêmio conseguiu aquela repactuação dos valores referente aos salários, né, que ficaram divididos pelos próximos lá adiante vai ter que pagar. Exatamente. Né? Então, ali na frente vai ter que recompor esse valor todo, né? E hoje uma entrada significativa assim te permite,
né, que tu estabilize as contas e continue trabalhando de uma forma né, dentro do normal à medida que vai andando. Até porque os campeonatos é um assunto que hoje à tarde estava sendo tratado em alguns grupos ali de clubes. As despesas dos clubes, agora com o Campeonato Brasileiro, elas são altíssimas. Né? Porque os recursos pagos pela CBF, aquilo que é pago pela CBF, ele cumpre um pedaço das despesas. Sim, tem toda né? uma viagem. Exatamente. Então, assim, as demandas sem arrecadação, sem público, sem venda de ingresso, né? Com a queda que se teve nos quadros sociais, com tudo que se tem nos clubes, essa situação ela tem que ter muito cuidado, porque ela pode sim, daqui a 2, 3 meses, 4 meses, se tornar um problema seríssimo nos clubes brasileiros, né? Que é a falta de arrecadação, porque não tem como se buscar outro tipo de negociação. Sim, não tem torcida, não tem renda de Exatamente, jogo. Né? Que muitos clubes até vivem praticamente disso. Sem dúvida. Patrocinador na beira do campo não existe. Né? Os de plantão também não estão com dificuldades em razão né, do trabalho aí da pandemia. Né? Porque perdendo um jogador desse porte, para repor, o Grêmio já tinha perdido o Luan mas o próprio no próprio Grêmio. O PP é reposição. O Luan foi perdido no próprio Grêmio, até jogando ainda no Grêmio, o Luan já não estava mais com o mesmo futebol. Já era uma grande perda. O Douglas já tinha saído há algum tempo, jogador de qualidade e mais velho já. Agora o Everton, então tu vai repondo o PP, tu vai ter que contratar alguém de qualidade, mas não vai ter dinheiro para isso agora. Mas esse qualidade, dinheiro mas a reposição tu tem do PP. Mas não dá para comparar o PP com o Everton. Pô, mas quando saiu o Pedro Rocha, tu comparava o Everton com o Pedro Rocha? Não. Não, mas o Everton quando despontou, tu já conseguia ver uma qualidade. Mas o PP também. Tu não vê também, qualidade no também, PP? mas talvez ele não seja tão decisivo quanto é o Everton, né? Não, ele já é de seleção, já foi de seleção de exatamente. base. Ele tem muita qualidade, ele tem muita qualidade, é um jogador rápido, é um jogador de frente, sempre com uma chegada perigosa. O Everton foi além do Pedro Rocha, na minha opinião. Exatamente. Ele superou o Pedro Rocha. Foi o melhor jogador do Brasil em 2019. E outra, virou não goleador, é à toa que né? o técnico português do Virou melhor goleador, time né? do Foi o Brasil cara da Copa foi América, Flamengo, porra. em vez de ele pegar alguém do Flamengo, ele vem pegar alguém do Grêmio. Para nos deixar mal aqui. Bom, mas se tem jogador do Grêmio saindo, mas tem jogador no indo chegando, né? E chegou ao fim essa novela em relação ao Yuri Alberto, um jogador aí que é um jogador que o Inter vai fazer dinheiro com ele. Não tem O Inter comprou para negócio, então. Não, evidente que sim. Ah, tá, não é mas se melhorar lá no sua Santos, para qualificar o elenco. para qualificar o elenco, até porque vem pelo investidor, né? O Messias do Internacional, que é o Sonda, né? Que vai bancar esses 10 milhões aí para ter esse jogador. E aí, no final de semana, o Santos, né, na federação, com a mesma proposta que eu tinha feito, e agora, 2 dias depois, o Santos acabou Que acertando. momento que o Santos vem vivendo. Que coisa, né? Que coisa, né? E vem perdurando, né? Ele vem se mantendo nessa questão de perde jogador, vários problemas na justiça, jogadores insatisfeitos pedindo desligamento, que fase que vive o Santos? A gente acabou de falar na questão financeira dos clubes. O Santos está passando por uma situação dessa. Exatamente. Mesmo com todo, né? mesmo com todo o potencial. Claro. Agora, não tenha dúvida que esse é um jogador. Inclusive, os clubes da Europa já tinham de olho nesse jogador. Já tinham feito até propostas para o Santos, mas não nos valores que o Santos queria. E o Internacional acabou e foi estratégico. Eu gosto desse tipo de negociação, porque pode o Yuri não jogar nada e não ser tudo aquilo que se espera. Mas traz uma grana. Mas tu tem o Guerreiro, olha a diferença, tu tem o Guerreiro, tu tem os caras ali já formados e tu traz essa promessa. E ele vem assim como veio, chegou o Oscar daquela briga com o São Paulo. O Oscar era uma promessa, não sei o que, daqui a pouco o cara emplacou e virou titular e foi um grande jogador que foi Olha aqui, deu muito dinheiro pro Internacional, né? O Serginho, que era o aniversariante do dia ontem, né? Até cumprimentamos aqui, ele tá em relação a essa questão do Everton, né? O Falcão estava vendido para o Roma, jogou e foi muito bem no jogo. Quem sabe joga. Não, é evidente quem sabe joga. Só que a questão emocional, isso varia de pessoa para pessoa, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa. Mas eu penso, a capacidade. O Raul pode falar melhor isso. Essa geração, ela tem uma coisa diferente, não é, Raul? Não sei se a geração de vocês... Diz mais preparada psicologicamente? Para esse tipo de situação, acho que são dava melhor. Sabe por quê? Não, e outra, porque o tem deslumbre de psicólogos,
né, orientadores. Não, acho que desde os mais cedo, antigos, né? mais preparados nesse aspecto de Os jogar o antigos jogo. era um pouco mais forjado. Não tinha esse deslumbre, tô indo pra Europa, aí vou tirar o pé. Forjado no dia a dia, né? Porque na época mais tinha- cascudo mesmo. daí era na coisa do gaúcho mesmo. Era no pelo, era no pelo o troço. Não, e outra, um cara como o Falcão foi para Roma, imagina se o Falcão jogasse na geração de hoje, o que seria o salário e a transação do Falcão? Vamos que combinar. hoje é outro mercado, entendeu? Vamos Mas só que combinar. assim, essa geração do Falcão... O cara acertou na e aí- Mega Sena aí- quando aí vai eu pra não- Europa. Eu não vou concordar com o Serginho. Porque a geração dele foi Sócrates, Zico... Toninho Cerezo. O próprio Renato. Toninho Cerezo até foi mais ou menos, mas não foi tão bem. Mas foi pra Europa. Não, mas foram para lá e não jogaram. Mas- Voltaram, o Júnior já jogou. foi mal Mas aquela- onde é que o Júnior foi jogar? No Pescara, um time da... Foi mal na Copa de 82, o Toninho Sim. Cerezo. Então, Falhou no gol lá. Tinha aquela história de adaptação dessa geração aí, tinha, e sofreu muito. Porque aqui eles eram ídolos, reconhecidos em qualquer lugar. Aí Não, chegaram claro que é lá, diferente, era Renato, claro que a é. Europa era diferente. A Europa lá, até Renato naquela foi mal na época, Roma, o Renato o não jogou o atleta, cada um cuidava do seu material, juntava a sua chuteira, botava na sua caixa, entregava na rouparia. Aqui não, aqui o jogador entrava no vestiário, jogava para cima a chuteira e o roupeiro que ia atrás recolhendo. Então, É isso aí. essa cultura aí, naquela época, era sentida. Bom, Hoje e- não, hoje tem cada um teu escaninho ali, com o seu nome. Sabe que o né, Ba- tá um pouquinho... Grenal Sabe de o filho- amanhã, meus amigos. Velha história, tem favorito, não tem favorito, um chega melhor que o outro, o Grenal é sempre aquela história, se tem favorito, um chega melhor, quando a bola rola, ela acaba, o Raul é testemunha disso, né? Quantos momentos aí o Grêmio chegou melhor e o Internacional venceu, outros momentos o Internacional chegou melhor. Nunca dá para projetar Grenal, né, Raul? Não dá, não Só dá. aquele que fizesse 2 gols, né? Nem tu imaginava Dá que fosse dele. para fazer uma projeção dos últimos jogos, né? Os 2 últimos jogos, o Inter foi melhor que o Grêmio, né? Então, Mas é evidente que o Grêmio não vai ser Só que amanhã. nos últimos 8 Grenais, o Grêmio foi melhor. Então, né? Essa Mas pressão pe- ela zera, né? Ela Essa zera. pressão pesa no jogador, Raul. Tu não tá tantos Grenais, tu precisa vencer. Pesa, querer pesa. quer. O Cudê, o Grenal todos querem, né? Pesa. Claro. No Pesa. Grenal todos, O time, todo o time mundo. erra, É que não quer ganhar. O time erra um gol e o cara, puf, de novo nós vamos ver. Aí sai um contra-ataque do adversário, um escanteio. Tá, mas e pesa aquele isso aí. desespero, claro. A mesma coisa que a gente que pesa, foi na Cadu? linha do Everton. Não, aí. a 8 Grenais sem ganhar, né? O meu único medo Pesa- é o árbitro que o Grêmio dá um azar desgraçado, né? Com o Voaden, não consegue ganhar. Nada a ver com a índole dele, né? Mas o Grêmio não tem um retrospecto positivo com ele apitando. Então o Grêmio tem que quebrar esse paradigma aí na coisa do Grêmio, né? Quebrar o paradigma. O Inter tem um monte também para quebrar. Sim, o Inter tem muito mais paradigma que o Grêmio. Esse tipo de... Mas o Grêmio esse tipo enfrenta de um coisa forte. que eu Começar penso- pelo um dos principais jogadores do Inter, que é o Paulo Guerreiro, que até hoje não marcou gol em Grenal. esse também, tipo de coisa. também. Tem a zaga do Grêmio que junto nunca perdeu o Grenal, o Jeromel e o Kahneman. Então tem muita coisa para o Inter superar e para o Grêmio manter, né? Mas essa coisa do Grenal, do ambiente, é complicado o seguinte, se no início do jogo, em algum momento, o Internacional toma o gol, aí isso aí entra em campo. Ah, mas de novo vão perder. Agora, eu vejo pelo momento, pelos últimos jogos e mais ainda pelo momento anterior à parada essa, eu vi o Inter no momento que ele estava se credenciando a jogar melhor. Mas como é mata-mata, se fosse pontos... Olha só o meu raciocínio. Não sei se vocês concordam. Se fosse pontos corridos, o Inter e o Grêmio num campeonato, agora num brasileiro, jogando pontos corridos, talvez o Inter vai dar uma despontada ali na frente, porque ele vai tropeçar 1, 2, vai jogar melhor, parece estar mais equilibrado. Mas no mata-mata isso fica muito igual, e a diferença é pequena. E o Grêmio tem todo esse histórico, então por isso que não dá para apontar um favorito. Ah, vai ganhar o Inter, vai ganhar o Grêmio, é muito difícil isso. E não tem fator local nenhum, né? Não sei se a grama da arena, o cheiro dela vai mudar alguma coisa pro Grêmio em relação ao Inter. Sem torcida, acho que não, né? Deixa eu apresentar, eu gosto de interagir com o telespectador, né, também que participa, que eu sempre digo que tem que participar do programa. O Fernando Sommer está dizendo, Cadu, há 2 dias atrás o jornalista colocou uma coluna no jornal dizendo que a não vinda do Yuri Alberto foi correta, pelo investimento, que teria um mau ambiente, pois tem dinheiro para comprar jogador, mas não tem para pagar salários atrasados. Que eu saiba, os salários do Internacional não estão atrasados.
Até pelo contrário, o Internacional negociou o seu salário. Talvez se refira àquela coisa dos funcionários que a gente já falou aqui, né? Que teve que mandar a gente para a rua, funcionário do clube. 40 e aí depois, então ficou subentendido, então não contrata mais ninguém também. Daí agora vem jogador, e aí o que eu acho que se o dinheiro é do... Eu acho mas não é o dinheiro é do Sonda. O que sustenta o clube, a única forma que o clube tem de gerar recursos para poder cumprir com seus compromissos ou recontratar as pessoas das quais foram demitidas nas suas áreas, ampliar a sua condição de investimento, é jogando futebol, é buscar título, é isso, né? E assim, eu não vejo uma atitude temerária o investimento feito por um empresário para trazer o Yuri Alberto. Não vejo. Vai ganhar dinheiro não, exatamente, eu vejo como uma oportunidade de negócio para o clube, né? Então, assim... obviamente, né, respeito talvez a opinião colocada, mas eu entendo que é uma oportunidade de negócio. E é um clube de futebol. Ele precisa, o tamanho do Internacional, ele precisa sim, cada jogo, cada competição, buscar o resultado. É assim que ele vai arrecadar mais e é assim que ele vai pagar. Falando se o cara não jogar nada, daí o grupo não vai gostar. Mas que não joga nada. Se o cara jogar bem, os caras, obrigado, mais um aqui para nos ajudar a ganhar. Falando em resultado, vamos projetar o resultado de amanhã. O resultado, né, a gente só pode encaminhar, buscar, tentar projetar. Né? Chama Zora e Ionara. O resultado do Grenal sempre ainda mais. Mas como o Raul, a gente tem até umas imagens do treino internacional, a gente pode colocar aí essas imagens do treino internacional. Depois do treino eu vou dar minha opinião. Então. Deixa eu dar uma olhada no treino. Ô, Cadu, agora assim, um jogador, né, que no Internacional eu passei a olhar um pouquinho mais assim, e eu acho que tem feito uma diferença no Internacional esse Thiago Galhardo, hein? Esse rapaz, ele... Tanto é verdade que está ganhando a posição do Alessandro. Ele tem sido, primeiro, né, rápido, veloz, participativo, né, o tempo todo dentro do jogo, né? Tu pode ver, a movimentação dele é sempre muito próximo daquilo que está acontecendo. Pô, é um jogador que vai talvez... Vai ter lugar pro Yuri Alberto nesse time aí, porque, segundo se tem informação, é um jogador que vai atuar com o Paulo Guerreiro, né? Quem é que pode sair? O Marcos Guilherme nessa projeção aí? O futebol, no titular é difícil, né, Cadu? Mas o futebol mudou completamente. Esse negócio das 5 substituições, antes tu podia mudar o time, geralmente, ou no intervalo, tu fazia 1 ou 2, e ali pelos 30, pelos 15, ou no finalzinho botava 2, 3 para tentar virar o jogo. Agora, com 5, tu pode até no primeiro tempo, quem tá mal, imagina, se o D'Alessandro, por exemplo, não jogar, não agora que ele está suspenso, mas se ele não jogar, então ele é o 17º, 18º da hierarquia do Inter. Se ele não entrar no jogo, nem que seja depois... Então tu tem oportunidade com as substituições. Agora sair jogando, esse garoto aí vai ter que jogar no lugar do Guerreiro quando for convocado. Deixa eu fazer aqui, por isso que eu gosto. O Fernando até o Some riu, empresário bancando, era a resposta que eu queria. Mas isso aí é uma coisa mais comum que existe no futebol. Tanto o Sonda, se sabe, o Sonda, desde o tempo do D'Alessandro foi ele que bancou. Quantos jogadores ele bancou? O Grêmio também. Pois é isso que eu ia dizer, né? Com o Rio. Também, quantos jogadores têm partido? Mas ele quer que diga que vai dar crise, a gente pode dizer, mas pode não dar crise também. Não é a gente que vai gerar a crise, é a opinião. Se eu disser que vai dar crise, pode ser que não dê. Não, ele só riu, é empresário, é bancada, era a resposta que eu queria, mas isso não é a resposta, é uma realidade. Os clubes, Grêmio Internacional, e outra, né? Se agarram os investidores. É uma realidade de clubes que ao longo do tempo tem criado credibilidade para esse tipo de atitude, certo? Porque também sobre esse aspecto não existe mais aqueles aventureiros que faziam qualquer coisa com dinheiro e botavam de qualquer jeito em qualquer lugar, né? Então, assim, os clubes que hoje conseguem ter esse tipo de ação é porque são clubes que criaram a credibilidade. O Internacional vem de fatos extremamente desagradáveis, né? E mesmo assim o clube tem buscado se manter de forma correta e segura nos seus negócios. O próprio o Everton, o Gilmar Veloz, que é um empresário, tem percentual.
no Everton. Tem percentual no Everton. E quando veio, exatamente, ele era empresário e hoje ele passou a ser investidor. Isso aí é perfeitamente natural. Tem o bom e o mau empresário, né? Esses aí Mas são os bons. a gente está vendo essas imagens aí do treinamento internacional. Olha, pelo treino, acho que dá grana. Muito bom. Treino Dá pra ver tudo ali. muito à parte, muito lento. Muita touca, né? Viu do Grêmio. Achei o pessoal um pouco aguerrido. Né? O pessoal desmobilizado. Vamos ver o do Grêmio, então. Vamos ver agora na tela aí o treinamento do Grêmio. Então, depois do treino do Grêmio, eu dou a minha opinião. Olha aí, ó. Olha aí. É outro padrão, rapaz. Olha lá, ó. Para aí, o Grêmio tá muito distanciado ali. Não, mas olha o pique. Mas agora já baixou o ritmo. Não, agora tá voltando. Não, mas se não vou jogar. Esses aí não vou jogar. Ali, o Marcelo, zagueiro. Não. Mas olha aí nesse O Marcelo vai ser a solução do lateral mas esquerdo. falando em ritmo, Raul, agora falando sério, aí, o ritmo do Grêmio foi muito lento nesse jogo contra o Novo Hamburgo. Somar 3 gols, com todo respeito. Fez uma bela atuação, Gil, valorizou muito. Gostei do trabalho. Gostei. Aceleração, velocidade. Né? Mas é que o Grêmio vai ter que ter uma postura. Claro que é outro jogo. Cadu, mas só que assim, ó, às vezes tem resultados que para a equipe até dá para reputar como bons. Né? Para o Grêmio foi melhor ter esse choquezinho ali frente ao Novo Hamburgo antes de uma partida decisiva, antes do Grenal. Então, porque alertou o Renato, alertou o jogador, o Renato em relação aos seus jogadores. Deu nana neném de novo. Desmobilizou ali, que fez um passe errado, né? Que é o Matheus Henrique. O outro coloca a mão que já cobrou por trás, dentro da área, no adversário. Que cobrou publicamente, né? Ou seja, o Jean-Pierre, isso não é característica do Renato. Mas ele tem moral para fazer isso. Não, tem moral. Né? E o garoto entende, viu? Porque o Renato, ele passa a mão. Se o cara errar 10 vezes durante o ano, ele vai passar a mão 9 vezes e ele dá uma chegada. Ele dá uma chegada. Agora, Cadu, aí eu vou nesse jogo do Novo Hamburgo, eu vou levar para a mesma situação que a gente comentou a respeito da condição do Everton ir para esse Grenal, que é o inconsciente, certo? O time do Grêmio, com todo respeito ao Novo Hamburgo, excelente o jogo que fez o Novo Hamburgo e tudo mais, mas o inconsciente dos jogadores do Grêmio era que era um jogo que o Grêmio ia se classificar e estava buscando uma partida ainda mais importante. Principalmente quando foi com pouco tempo de jogo, estava 2-0. Entendeu? Então, assim, aí vem o inconsciente, né? Aquela situação de que daqui a pouco eu faço o gol, né? Daqui a pouco a gente resolve. Bom, e aí... resolveu, com todas as dificuldades, acabou resolvendo. Pesou a camisa. Então eu vejo. Mas como também... disse o Raul, se a gente levar em consideração, e a gente tem que levar. A gente tem que levar em consideração os últimos jogos, né? O que o Internacional apresentou. E não foi esporádico esse jogo, Raul. O Grêmio com os titulares teve problemas também contra o Ipiranga, que empatou com o Ipiranga em 0-0. Porque o Grêmio... E um time inferior, inclusive, ao Novo Hamburgo. O Grêmio estava... O Grêmio tem um time formado, aí todo mundo sabe, há 3, 4 anos, o mesmo estilo de jogo. 4 anos? Né? O Renato é 4 anos. E isso tem o lado bom, obviamente, mas também, às vezes, deixa o time mais lento dentro de campo, porque sabe, daqui a pouco a gente acelera. Né? É isso. Mas eu estou gostando, sério mesmo, gostando do treinamento. É importante passar, viu, Cadu? Porque o Grêmio está só em trabalho de velocidade, sprint. Isso é bom. As fibras rápidas, quem é da preparação física... Mas não teve física, essa velocidade contra o Novo Hamburgo. Quem é da preparação física, tu trabalhar as fibras rápidas, ela é numa estirão final, assim, é mais importante do que tu fazer aqueles trabalho longo, demorado, né? Tu ganha preparação, mas ganha pulmão, como dizia um técnico meu, mas... Tu perde a velocidade, o Grêmio. O Internacional mostrou, nesses últimos jogos aí, claro que a pandemia parada aí fez com que os jogadores voltassem aí, falta de ritmo, olha, apareciam nossas peladas de futebol, né? A bola mordendo, bola dando nos jogadores. O Renato disse, precisa de 10 a 12 jogos para o Grêmio voltar a ter ritmo de jogo. O Internacional mostrou nesse último jogo, né? Mais ou menos aquilo que estava acontecendo com o Internacional quando parou lá. Quando parou o futebol, quando parou o time de velocidade, bola no chão. Aí não sei se tinha alguma coisa... E marcando em cima, né, Cadu? Os times como Internacional e Grêmio, né? Quando determinados jogos... É quase, chão, né? É quase que uma obrigação, né? Marcar em cima, né? Porque... Tomou conta do jogo muito cedo. Né? Aquela roubada do Thiago. Aquela roubada do Thiago Galhardo, né? A diferença de postura, né, do
Desculpa, Não, conclui. Mas foi o Grêmio, nas mesmas condições que o Internacional, no início do jogo já vencia por 2-0. E não só isso, né, Cadu? A postura, a energia do Internacional dentro de campo, por uma postura tática, claro, tudo bem, mas o Grêmio também sabe se movimentar. Claro que sim. Está acostumado com isso, mas uma certa moleza do Grêmio, assim, eu senti, não sei se os 2-0... O 2-0 do Grêmio mexeu diferente do que o do Inter. O Inter parece que queria meter... Tu olhava assim, ele quer fazer 7, daqui a pouco, aí depois que ele parou. Tem cobrança do treinador isso aí? Passa pelo treinador? Claro. Porque o Cudê... Não, o Cudê já mostrou que A é energia o estilo dele dele. acho que tem a ver também. Mas desde que chegou, né, Cadu? Ele sempre disse isso, né? Que as equipes dele eram de marcação alta, de pegada. Energia pura. Energia pura. Tem a questão... Curioso que os dois vão mudar na lateral direita, né? Sim, mas um por necessidade. Não, mas é curioso, os dois vão mudar na lateral direita no próximo. A única mudança, assim, que deve ter nos dois é Mas um pela expulsão. Rodinei no Inter e o Vitor Ferraz. Não, o Grêmio porque o outro tá recuperado. Porque o outro é mais jogador. O Vitor Não se Ferraz. discute, o Vitor Ferraz, né? Ficou fora por círculo, acho que por lesão, né? Eu acho que teve aquele miguezinho do Covid ali também para botar ele na mesma lista e ele ficou fora daquela partida. Não se sabe bem o que é. Estava fora, não estava à disposição. O Cortez, que passou pela situação aí, foi positivado, né? Ficou afastado, mas um tempo fora eu não acredito que ele volte, né? Não acredito. Eu acho que não, porque o menino... Ele tá bem, hein? O Guilherme Guedes tá bem. Tá bem. Deu conta do recado. Deu conta. Eu acho que não é momento de parar ali. Deixa ele alongar, porque o outro é experiente. Né? Eu estou curioso para ver. O outro pode voltar a qualquer momento. Exatamente. Que o Inter agora com o Thiago Galhardo, o Marcos Guilherme e o Bosquila começando jogando, se acharam mais na movimentação. No primeiro Grenal, o Marcos Guilherme estava quase, às vezes, buscando a bola na saída de jogo, com quase um volante, meia. No primeiro Grenal, o Inter do meio para frente foi sofrível. E o Grêmio deu um pouco a bola. O jogador que teve mais movimentação no primeiro Grenal foi exatamente o D'Alessandro. Por incrível que pareça, foi o jogador que teve mais intensidade de movimentação. Mas agora vai complicar, acredito, um pouquinho para os laterais do Grêmio, se deixarem muito soltos os jogadores do Inter. E eles viram isso, tem o vídeo, dá para ver. E o Grêmio vai propor o jogo também em algum momento, tem o Everton. Mas tem aquelas questões do Grenal, tem aqueles tabus, enfim, jogador que marca, jogador que se destaca, jogador que se destaca. Uma das questões aí é o Paulo Guerreiro, né? Inclusive ontem, no Bem Amigos, o Casagrande questionado quem seria o melhor centroavante do futebol brasileiro? Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Ele, melhor que o Gabigol. É a opinião dele, né? Melhor que o Mas Gabigol. foi um jogador, um ex-jogador, jogador de seleção, jogador de futebol da Europa. E questionado sobre isso, ele foi discutível. Paulo Guerreiro, para mim, para ele, né? Era o melhor até. Falar no centroavante do Flamengo, do Gabigol, disse não. Concorda, Cadu? Olha, se não é o melhor, não tem. Eu acho que o Guerreiro não se discute, né? Mas pode em relação não ao ter. Gabigol, Hã? em relação ao Gabigol, se essa discussão é um pouco complicada. Eu né? no meu time, qualquer um que eu jogasse para cima, qualquer um que caísse, não, me servia. No meu time eu queria os dois. Ah, bom! Dá pra jogar com os dois. Ele joga na do Galhardo e eu tenho o Guerreiro. O Gabigol é outro tipo de jogador. É outra característica, essa É isso que eu ia comparação falar. não é meio estranha. Exato, é isso que eu ia falar. Centroavantão mesmo, o Guerreiro é a referência. É que o Guerreiro é jogador de bico de área, né? Ele sai, ele se movimenta, mas é um jogador mais característica, mais de jogador de mais de área do que o do O cara Gabigol. parecido com ele não tá no Brasil, é o Firmino, que tá lá no verdade, Liverpool. Aí seria o parâmetro para comparar com o Guerreiro. O Diego Souza, só que o Diego Souza... mas como partiu do meio... Entre comparação Grêmio e Inter, tá melhor até. Tá melhor até, tá melhor. Ele tem um rendimento melhor. Não, são os dois goleadores da dupla Grenal. Os dois Então, ele é mais goleadores esse dinâmico. ano, exatamente. Só que o Diego tem essa de marcar em Grenal. Mas né? o Diego é dinâmico, um jogador dinâmico, se precisar um dia recuar, fazer a meia, até no próprio jogo, ele é muito dinâmico, mas ele tá mais fincado agora. Vamos combinar. O mas- Diego, que a gente já viu, o Diego, junto com o Thiago Neves, foram jogadores contestados pelo próprio torcedor gremista lá no início do ano. Só que ele está dando a resposta. O que o Thiago Neves não está dando resposta, está que nem o Flamengo, é departamento médico, não joga. Agora, o Diego não, o Diego está sendo um jogador fundamental. Mas vamos ouvir o Guerreiro aí, exatamente sobre essa questão, falando sobre o Grenal e também sobre essa não marcação de gols, né? Paulo Guerreiro. Olha, nós jogamos o Grenal da Libertadores juntos, criamos oportunidades. Às vezes a gente fica muito marcado e acaba sobressaindo para os companheiros nossos terem as oportunidades. Para exatamente falar sobre a questão. Esse é o Galhardo que a gente vai ouvir depois.
Vamos botar o Paulo Guerreiro, ele falando exatamente sobre o clássico Grenal. O Galhardo é tão ligeiro que ele entra antes do Ele conseguiu. Rápido, tá muito rápido. Até aqui no Esse programa. rapaz tá- Acho que até perturbou o nosso switch lá, né? Dizer pra ele que aqui é 2 toques, não é de primeira, é 2 toques. Calma, Galhardo. Ele é tão rápido que confundiu lá o nosso. verdade, Vamos lá, é vamos verdade. ouvir o Guerreiro aí, o Paulo Guerreiro falando sobre o Guerreiro falando sobre o Grenal. Vamos lá? O Galhardo derrubou o Guerreiro, tio. Pô, derrubou o switch também. Não tem Guerreiro. Não, tem Guerreiro sim, tá na pasta aí, tem Guerreiro, só a questão de achar e tem Guerreiro. Então vamos ouvir o Galhardo falando sobre a questão do tabu e marcar gols, e o próprio Guerreiro não marcando gols aí no Grenal. Vamos acompanhar então o Galhardo. Eu sempre digo que os tabus foram feitos para ser quebrados, né? Então, quando você passa muito tempo sem vencer, você está muito mais próximo de quebrar o tabu do que permanecer no tabu. Estamos voltando hoje, né? Representação agora, a gente tem que pensar em recuperar fisicamente. Tenho certeza que o Kudê não vai mudar muito o nosso estilo de jogo, porque todos vocês já conhecem muito bem, que é o tempo inteiro poder atacar, ter o máximo tempo com a bola possível nos pés, posse, para que crie as oportunidades. E esse tempo de preparação que nós tivemos foi muito bom, devido aos últimos 2 jogos que nós tivemos aí, criamos bastante chance de gols, conseguimos concluir os gols, fazer grandes jogos. Então, psicologicamente, eu tenho certeza que está todo mundo muito bem. Para ser campeão, nós não podemos escolher adversário. E que bom que vai ser um Grenal. Imagino eu que, assim como tivemos o primeiro Grenal em Libertadores esse ano, vai ser a primeira vez que terá um Grenal também, uma final sem torcida. Isso é triste, pelo momento que passamos, totalmente entendido, mas tenho certeza absoluta que será um grande jogo. Obviamente, aquele que errar menos vai ter a chance de sair campeão. Espero que possamos ser nós para quebrarmos esse tabu e levantarmos essa taça. Agora não tem dúvida, né, que vai ser um Grenal completamente diferente daquele que vai. convoca. Aquele foi um Grenal sofrível tecnicamente, sem ritmo de jogo. Hoje já tem uma sequência de jogos aí, talvez longe ainda do que se espera de Grêmio Internacional, para o Campeonato Brasileiro, que já começa aí no final de semana, né? E aquela história de Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Vale tanto o primeiro quanto os últimos jogos, daquela coisa de recuperar depois. Isso. E bom que não vai ter o D'Alessandro nem dentro, nem fora de campo a encher o saco. Por quê, mas tu te preocupa com o D'Alessandro? Não, ele enche o saco do juiz. Incomoda, né? Ele brigou com o árbitro daquele Grenal. O gringo incomoda, hein? Imagina. Aí vai. Aí o coitado O Jeromel, Dali que não dá um pontapé, ainda tem que, de repente, abrir a caixa de ferramentas. O Dali consegue incomodar, até fora do jogo ele Não, consegue. e tu vê com as coisas do futebol, e o Dali, ele era para ser jogador do Grêmio. Ele era para ser jogador do Grêmio. Paulo Pelaipe conta isso aí, quando o Paulo Pelaipe era diretor de futebol, não era nem executivo, quando era diretor de futebol do Grêmio. Tá? Ele tinha acertado a contratação do Grêmio, tinha acertado com o jogador, ele vinha para o Estádio Olímpico. Aí o presidente na época, me ajuda, Raul, era o... Paulo Doni, não? Não era o Paulo Doni, Que foi, ano? acho que o Flávio Albino, se não me engano. Albino? O Flávio Albino. E aí o presidente não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E aí vetou a negociação. O D'Alessandro era para jogar no Grêmio. Aí será que tu ia dizer isso? Será que tu ia dizer isso? Paulo Pelaipe conta isso. Tem aquela expressão que diz assim, depende do lado do balcão que tu... Depende do lado do balcão. Olha o lado do balcão que tu tá. Exatamente. Nesse caso aí não teve Exatamente. caixa de som, pelo menos. Ah, No caso do agora, D'Alessandro não teve caixa de som. agora- Porque foi uma negociação que nem foi, Não, porque certo, o próprio brincando. Pelaipe, né? O Odói Pelaipe tinha também passou acertado, aquele- negociação, salário e tudo, valor e pá. Mas o Inter tem esse know-how aí. O Pato, o Alexandre Pato, né? Alexandre Pato. Ele era para vir pro Grêmio e acabou. Bom, mais antigamente, vamos lá. Pequenininho, mais... Carpegiani, Não, mas o Carpegiani pegaram na estrada. Ele estava vindo de Erechim pro Olímpico. Aí não sei qual Que dia. era colorado, ele tava assim, tô indo jogar no Grêmio. Tá legal você é profissional de futebol, daqui a pouco um cara pega ele, não, peraí, mas eu tô indo numa Pegou na direção estrada. diferente aqui na Pegou na estrada. estrada. Parei, guri, não, mas Na o cara estrada. se fez que era o do Grêmio.
Porque eu sei, a história é essa, ele se fez que era o cara do Grêmio. Não, estamos indo pro Olímpico, daí foi desviando, chegou no Beira-Rio, não, é aqui a tua casa. Tu quer aqui, guri, ou tu quer lá? Não, eu vou ficar aqui. Não, as coisas são... Vamos lá, o próprio Renato, ele conta em matéria, que está na antiga revista Placar, ele veio, treinou no Internacional, e aí o Abílio dos Reis, não deixa esse guri sair daqui, não deixa esse guri sair daqui. Tá? E aí, ele tem que dormir, aí o empresário, quem trouxe, ele tem que dormir aqui, ele não tem onde ficar aqui, tem que morar... mas não tem lugar, não tem lugar. Aí pegaram e levaram ele para o Olímpico. E ele no Olímpico... Dorme aí. Fica aí que a gente vai... Fica tranquilo, nós vamos te deixar por aqui. Ele conta, tá lá, tá numa revista Placar lá. O que é o detalhe, o que faz a diferença, um detalhe num dia em questão de minutos, né? Mas o nosso futebol tem muito disso. O futebol tem muito disso, né? É verdade. São jogadores que assim, do dia para a noite, né, ou de uma situação para outra, mudam a sua vida, mudam a vida da família, mudam a vida de um clube. E jogadores que se consagraram por um clube, hoje ele fica bravo, porque nós éramos amigos lá, na nossa CM, Associação Cristã de Moço, jogávamos a bolinha e tal. Né? Ele já, e o Espinosa o Espinosa era uma pessoa que... Ele ficava bravo comigo. Não fala isso, não conta isso, não fala... Mas ele ia para os Jogos Internacionais enrolado numa bandeira. E depois ele foi jogar no Grêmio e se tornou um baita de um gremista. E campeão, multicampeão, supercampeão. Tem isso, né? Como o Tafarel também conta situações como essa, no setor de maneira inversa. Mas vamos ver o Luciano. O Luciano está fora do jogo, mas ele fala, pode entrar. Ele entrou nesse jogo aí contra o Esportivo e contra o Novo Hamburgo, que foi decisivo. Vamos ver o Luciano falando aí, né, exatamente sobre o Clássico Grenal. Cara, é um Grenal, né? Grenal não se joga, se ganha. A gente vai entrar com esse pensamento de vitória, e espero que tudo dê certo na quarta-feira para a gente sair vitorioso. É isso aí, ó. Grenal não se joga, Grenal se ganha. ganha. Essa frase eu estava dizendo aqui, 1000 caras já disseram isso. Grenal é verdade. não se joga. Mas sabe que curioso, eu tenho visto vários comentaristas traduzirem aí os últimos Grenais, né? Como é que se deu? Não, o Inter foi melhor no primeiro tempo naquele da Arena, ou daí depois no Beira-Rio ele foi no segundo. Mas qual é o resultado final? O resultado. Então são umas análises assim que no futebol não é permitido, né? Não é. Peraí que eu vou fazer um histórico do que não aconteceu. Não, o que aconteceu foi a vitória de um e o outro perdeu. Ele foi melhor nos últimos jogos, ele jogou melhor, teve mais chance nos últimos jogos. Os 80 minutos de jogo, mas qual foi o resultado? O Flamengo ganhou um título em cima do River Plate. O River Plate acabou com o Flamengo isso mesmo. em 2 lances. O Flamengo foi campeão. A única coisa que vira botou isso aí... faixa e está comemorando até hoje como a maior equipe aqui da América do Sul aqui e tal. Né? A única coisa que quebra um resultado e realmente lamenta é quando tem um erro gravíssimo de arbitragem. Cada vez está mais difícil. O Aquino estava aqui vai ontem. Ter VAR, né? Sim, vai ter VAR. VAR. O Aquino estava aqui e disse, o Grêmio não ganha com voado em, a não ser, 9, 10 jogos. Aí um perguntou, mas voado fez gol? Entrou e fez gol. Olha, tem que cuidar. Não larga essa bola ficando aí, vai vir aqui. Não larga essa bola ficando. Tem uns árbitros que são bons aí. Bom ou mal, né? Mas eu não entro nessa verdade. Eu acho que o cara erra. O sujeito, né? Exatamente. Ele levantou aqui no jogo da decisão. Mas é Grenal, a gente tem que fazer no jogo contra o Caxias, ele não marcou um pênalti, a decisão no primeiro turno contra o Caxias, né? Mas tem o VAR, né? Aí ele negociou, mas ele não chamou o VAR. Mas aí tu quer ver, Cadu, eu que passei 3 anos no interior, né? Aí tu convive mais, né? Então é o seguinte, cara. Contra, né? Exatamente. É assim, ó, a arbitragem é toda da dupla Grenal. Então, só um pouquinho. Aí tu chega em Porto Alegre, o fulano pro Grêmio, o ciclano pro Inter. E aí no interior do estado eles estão sempre a favor da dupla Grenal. Me diz qual é o Grenal que não vai ter a reclamação de arbitragem de um lado ou de outro. Às vezes dos dois até, né? Às vezes dos dois. Não tem. Explica-se pela arbitragem. Exatamente. Bom, mas Vitória vencer sempre, você tem aonde você vai levar o seu carro para a revisão e troca de pneus, que é na Casa Pneus. Lá você faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, aproveite, né? A promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo. E outros serviços também lhe oferece a Casa dos Pneus. Para esse momento, para a sua tranquilidade,
você pode fazer a revisão do seu carro, troca dos pneus, agendando o seu horário lá, né? Para sua tranquilidade e segurança. 51, o código diário 33424245, na tela aí em seguidinha para você. O galera deu lento ali. Vamos botar na tela aí aí, ó, Casa dos Pneus. 51, código diário 33424245. Nosso 2 toques para o Banrisul, né, que é o nosso banco, o Banco do Grande. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um deles é o Banrisul Saque Digital. Você sabe que com o Banrisul Digital, você tem a segurança nas compras online do Banrisul. Está na tela aí o nosso Banrisul. Não é esse aí, né? O logo do Banrisul é outro, mas esse aí serve também. Importante, a marca é a marca do Banrisul. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nosso 2 toques também para a Ferragem Lampião. A Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma variedade de lâmpadas LEDs, luminárias, refletores, direto do depósito, tem pronta entrega, teleentrega nesse momento também. Você utiliza, tá aí os telefones teleentregas da Ferragem Lampião. Dá um problema no seu condomínio, na sua empresa, na sua casa. Então, acione os teleentregas aí da Ferragem Lampião, ou mesmo de maneira presencial. Aí, mesmo pelo decreto do prefeito, com poucas pessoas, 2 pessoas, você pode ir direto lá na Ferragem Lampião. Atendimento VIP personalizado, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso diz bem o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco, dando sequência ao nosso 2 toques de hoje. Centroavante do Grêmio, Luciano. Estamos de volta com o nosso 2 toques com o Raul Rocha, Edu PS e Caco da Mosca. Canais 24 524, você nos acompanha, ou pelas plataformas digitais, né? Você digita aí RDC e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores. E o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte. Nosso 2 toques para a Baidob. Tudo na linha automotiva você tem na Baidob. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de residencial, mas não só da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, que você monitora aí o seu celular, seu tablet, notebook, seu computador. Películas para carro e para residência, com espetáculos, películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para sua tranquilidade, agende a sua ida até uma das lojas da Baidob. Nossos 2 toques para a Visiótica, óculos e acessórios. Lá você tem, olha, armações de grife de todas as marcas. Então, está precisando trocar sua lente, sua armação, então é lá na Visiótica. Então, aí os contatos, né, endereço, telefone da Visiótica. Nossos 2 toques também para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Os diversos procedimentos da Ciência, Estética e Saúde estão aí os telefones para você agendar a sua ida até a ciência, mas confira nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Ciência, Estética e Saúde. E também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí nesse final de semana. Estamos já começando aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Parece que as dúvidas da dupla Grenal passam exatamente pelo meio-campo, né? Ou pela abertura do seu meio-campo. O Grêmio com o Internacional com o Lindoso ou o Musto, e o Grêmio com a dupla de jogar com 3 volantes com o Lucas Silva. Com o Lucas Silva. O Lucas Silva ele é um jogador preparado, né? Não é à toa que jogou no Real Madrid, então tem amplas e plenas condições de assumir a titularidade. Alguns entendem que deva ter esse perfil de jogador, né? Quase um volantão aí, mais da antiga, né? Agora, a qualidade do Michael, sobrecarregando um pouco o Matheus Henrique, né? A gente sabe disso. Vão ser as opções do Renato. Eu vejo que a escolha feita, não sou daqueles que não tem que jogar o fulano, não, eu acho que o Grêmio está bem no seu meio campo, né? O Lucas Silva vai ser mais resguardado
e o Matheus Henrique e o Maicon, uma equipe mais Com 3 projetada. volantes. Né? O Grêmio vem com 3 volantes. então. A não ser que ele tenha ideia de tirar o Jean-Pierre para colocar, deixar o Não, Maicon. mas ele vai sacar o Matheus Jean-Pierre. Tá Henrique. dizendo que vai ficar o Jean-Pierre. Não. Eu também acho. Eu Vai Ficar no entendo. time, o Não, Jean-Pierre. o Não, eu Jean-Pierre, acho que não. Na opinião do Raul. o último Grenal ele decidiu. Sim, mas depois do xixi que ele deu no... Mas isso aí, Eu acho que não. Aqui, Eu não sei ó. se não é acho uma que não. letra Acho até que pra ele- começar Mas tu jogando tira mesmo. quem, então? Não tira Não, tu ninguém, pode tirar o então. Maicon. Pode tirar o Maicon. Não, esquece isso. O Michael é jogador de confiança dele. Não, mas não na largada, Cadu. Não, Ô, Cadu, tu não, tem não, que mas ser eu jogo largada. contigo. Eu vou Tu larga pegar o que com- o Caco tu larga falou. com o Maicon. Tu tem 5 Cinco substituições para O fazer. Michael vai sair, ele vai Tu cansar. pode botar a hora que tu quiser. Não. Tô dizendo sair jogando, Não, depois tudo mas bem. sai jogando com o Jean-Pierre. Não, Tu se tem que tu propor quer um pouco colocar o o jogo. Lucas Silva. Eu, por mim... No Clássico Grenal, não. quando ele meteu o outro menino lá no meio campo, que liberou mais Sim, aí que melhorou. que ele botou Darlan. o Darlan. Darlan. Não, mas Darlan E aí não liberou vai mais começar. o Mateuzinho. Mas o Darlan não Não, começa. não para isso, mas o Grêmio mudou quando entrou lá. É que não tinha o Lucas Que aí ele liberou mais o Mateuzinho. Porque o Darlan... Porque com o Darlan, Maicon, o Mateuzinho tem O que Darlan, fazer ele mais. tem uma movimentação maior, mas ele também é de jogador de resguardo ali daquele setor. Mas então Bom, o não venha Internacional Lucas vai do Silva. Lindoso ou com o Musto? Não, sei. o Musto é titular. Pois pois é, mas é. ele deu numa das últimas entrevistas que ele deu que o Lindoso era o titular. Eu não sei se em função, né, dos problemas que o Musto Mas o veio. Lindoso tem Nos que dois treinar grenais ele físico também. comprometeu naquele lá no A minha primeiro preocupação turno, e com agora o Musto é a quantidade de faltas. É mais isso. Quantidade de faltas, né? Ele tem chegado de uma maneira, vamos dizer assim, de forma errada nas jogadas, atrasado em algumas situações, né? E comprometeu o Internacional no jogo. A Então, saída de bola do Inter ficou muito não ruim. sou contra ele, mas me preocupa são as Quando faltas. tem só o Musto para fazer isso, porque o Inter tem saída de bola com os zagueiros, sim, com o Cuesta e com o Bruno Fux. É que quando estava o Moledo, comprometeu a bola também passando toda vez. Né, E pelo falaram meio campo do até... Inter. E aí complicou um pouco para o Musto, porque ele Se também aventou se aí, perde uma É bola. que o Musto é um ele jogador era- argentino com ele características virava- de arbitragem de deixar a bola rolar. Aqui ele está passando Exato. por esse tipo de Ele problema. Mas ele com a bola no pé, ele tem muito bom passe, ele tem bom Vamos lá para É uma alguma aqui, o questão de pessoal. entrosamento, Vamos lá aqui, eu gosto de participação dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Aqui no caso, internautas. O Mauro Meneguzzi, boa noite na audiência. A Lília Salles na audiência. O Roberto Juarez também. José Taliba, lá em Brasília, grande Biba Alvarez, grande Biba na audiência. O Zidane de Viamão. O Fernando Sommer também já viu. O Marcos Vargas, que é lá da Casa dos Pneus, a nossa audiência também. O Charles Esperoto, Sérgio Vascos, a Liane Matos, Maurício Andrade. Maurício Andrade, diretor de marketing da filho do Federação Jorge Gaúcha. Andrade, né? Exatamente. Filho do grande Diretor. Jorge Andrade. Grande E lateral. aproveito para dizer, né, de novo, né, Cadu, essa posição, essa vitória que teve a dupla Grenal, o futebol gaúcho, em podermos ter novamente o jogo na arena, né? A gente tem que, acho que sempre que possível, ressaltar esse comprometimento dos clubes, mas muito também pela ter sido encabeçado dessa maneira pela Federação Gaúcha. E eu acredito Né? Eu que acho o futebol contribuiu para uma coisa que está acontecendo, a gente pode estar olhando, está chegando o Dia dos Pais, por mais que os números não estejam tão positivos ainda, mas já há uma certa estabilidade. Mas tá uma... Mas já Mas vai começar a ter uma crise maior... aí do prefeito com os Não, presidentes da mas está associação. começando a ter uma discussão, já vai ter uma maior abertura, o governo Tomara. do Estado já está abrindo alguma Agora, coisa. Vamos lá aqui, ó. O José Leão. comércio. Acho que com a chegada do Yuri Alberto, o Inter vai ter mesmo formação que o Cudê usou no Racing. Lomba, primeira linha de 4, um volante, o Musto. Na frente, o Musto, uma linha de 3, o Bosquilha, o Galhardo e o Edenilson. Na frente, o Yuri Alberto e o Guerreiro. Abraço a todos, o Zé Leão. Eu acho que é boa bem isso aí. Pode ser, formação. Boa pode formação, ser. é bem isso aí. Excelente Muita formação. velocidade. Olha aqui, o Jorge Eliseu. Raul era freguês do Inter. Olha! Pô, que os corneta, números aí, Raul. só pegar os números aí. Que corneta, hein, O Raul? Raul fez 2 gols no Grenal, lateral que se consagrou. Raul. O Carlos Froner dizia pra ele, que o Raul disse que criou o ala, foi isso primeiro, né? Aí o Carlos Froner gritava pra ele, volta, laterinho facerista! Não era, Raul? Mas só para a gente chamar o Garbaschi na discussão,
O Garbasco era capaz de gostar que o Moledo saísse no jogo no domingo, porque o Fux não é um... Não, mas ele já reivindicou ontem aqui. Ah, de novo? Não, reivindicou ontem aqui. Então, só para... Vamos lá, Garbasco, vamos tentar de novo. Reivindicou ontem, até um sugeriu, então bota pra lateral o Fux e bota o... Isso. Entendeu? Ainda bem que não são técnicos. Mas o Moledo tá parece que até fora do grupo. Mas o Moledo é muito bom, a gente tem que... É muito bom zagueiro. Mas claro claro que que sim, o rapaz pro esquema ali, o garoto é melhor. Não, o Moledo tá até fora amanhã, nem no banco. Sim. Não, é ruim, é porque que é uma opção nós boa temos caso uma alguém- qualidade de passe nos dois zagueiros. Bom, Sai ponto pelos final. dois lados. O Alex perguntando se o Cebolinha joga. Foi o que a gente falou no início do programa. Vai pro jogo, sim, né? Depender, talvez, provavelmente seja o jogo de despedida, o último jogo, né, do Cebolinha, confirmando-se essa negociação aí com o Benfica. Rapidamente, tem palpite pro Grenal? 2-0. Eu sempre, meu palpite é esse, é 2-0 pro Grêmio. E quando tu fez aqueles 2 gols lá, É mais que palpite, é uma vontade. tem palpite? Eu vou na mesma dele, 2-0 pro Inter. Tá, eu vou empatar então. 1-1 e vai pros pênaltis. Eu fico no 2-2. Então. Tá, mas alguém vai ter que passar, meu amigo. Não é pra ficar no muro. Ah, não quero, Não é pra não. ficar no muro, tá muito equilibrado. Nós queremos definir nos 90, né? O Grenal, Nós tu tem que arrancar do empate. É, O Raul deu 2-0? 2-0. não, mas é que nós vamos aqui... Bom, ponto firme final. nessa pegada. Valeu, Raul. Edu, Valeu. Caco. Bom, Abraço. o Barranco está sempre mesmo com o decreto aí do prefeito, como a gente sair daqui é sempre o Barranco. Né? Agora a gente, em função do decreto, de maneira presencial, não é possível, mas a gente continua, né? Não está privado das delícias do Barranco, está aí. Olha essa picanha maravilhosa, o entrecô, né? o lombinho de queijo, todas as delícias do Barranco e do Barranquinho, aquela pizza maravilhosa do Barranquinho, que você tem através do Teleentregas. Tá aí, ó, os telefones estão aí do Barranco e do Barranquinho. Ou takeaway, que você pede e vai lá buscar e aí você escolhe. Ou também pelo Teleentregas do Barranco e do Barranquinho. Além de todas as promoções que oferece lá, o Elcio Chiquinho, espumante, em vinhos que você tem lá no Barranco e no Barranquinho. Nosso Dois Toques vem para aqui, são motos e o Jefferson Fisternal continua com aquelas promoções de novos e seminovos com bônus de mais de R$10 mil na troca ou na compra do seu carro. O Caco foi um, né? O Caco foi um. Hoje me ligou o Pedro Ernesto. Pô, é verdade que tu tem aquelas barbadas lá? Já vai lá amanhã para fazer um negócio que é o mais portejo. Faça também você a mesma coisa. Tá certo? Você tem as duas lojas, Avenida Ceará 370, Avenida Perigo 813. Telefone 51, código 03319-6000. Se você precisa se locomover pela cidade, então é Teletax 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi com o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos aí do dia atualizados, extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.